Primeiro, se você quiser anotar, anote o texto aí. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. A Bíblia diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a ciência. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos falando agora começando uma série de ministrações, falando sobre os dons espirituais, os dons do Espírito. Existem duas coisas que eu preciso dizer no início dessa ministração que são muito importantes para que você possa aprender sobre os dons espirituais. Primeiro, o diabo emplacou uma verdadeira campanha de destruição, de se ter a ideia de alguém falar assim: eu sou pentecostal, como se fosse algo pejorativo, como se pentecostal fosse pula-pula, fosse confusão, fosse crente na carne, profecia na carne, gente enrolada, e acabou espalhando esse tipo de coisa num senso comum, a ponto de, veja, tem muitas igrejas que até se negam a dizer que são pentecostais, eles dizem que são renovados, e assim por diante. Vejam, queridos, eu tenho certeza que todo mundo está me vendo agora, já viu ou já ouviu algum caso de alguém que extrapolou com relação aos dons, que manipulou ou enganou. Isso acontece. Mas eu quero lembrá-los que todas as áreas da vida humana tem o certo e tem o errado. Tem o bom e o ruim. Tem o joio, tem o trigo. Não é só em relação aos dons que isso vai acontecer. Qualquer profissão do mundo, qualquer área humana, tem o errado e o certo. Tem o que faz com verdade e o que faz com mentira. Isso aí é inerente ao ser humano. Só que o que acontece? Devido a isso, muitas igrejas e muitos irmãos passaram sem perceber a desprezar a manifestação dos dons espirituais. E hoje é algo que fala-se pouco nas igrejas. Fala-se muito pouco nas igrejas. Muitos irmãos pouco sabem ou quase nada sobre a realidade dos dons espirituais. Justamente por essa ideia como se não precisasse disso, embora muitas pessoas admiram quem é realmente usado por Deus, mas de uma forma geral, muitos não se despertaram para buscar a manifestação, a evidência dos dons espirituais. O meu desejo, com essa série de ministrações sobre os dons espirituais, é despertar você, é despertar o seu chamado, é despertar para que você busque com características cristocêntricas, de forma bíblica,
equilibrada a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais, aqui o texto mesmo já diz que é para o que era útil, ou seja, o propósito da manifestação dos dons é salvar os perdidos e edificar o corpo de Cristo. Esse é o propósito dos dons. O erro em relação aos dons é quando eles se tornam o motivo de você ir à igreja. Eu vou no culto porque tem alguém lá que é muito usado em cura. Eu vou no culto porque tem uma pessoa lá que é muito usado, por exemplo, em revelação. Eu vou no culto porque fulano tem uma campanha lá hoje, olha, é muito milagre, é muita glória. Aí chega na porta, se a pessoa não tiver, ela vai embora. Quer dizer, ela foi lá por causa daquela pessoa que é usada. Então, esse é o erro em relação ao uso dos dons. É quando se começa a idolatrar as pessoas que são usadas. Eu vou falar um pouco disso enquanto eu ministrar. Eu quero falar essa noite aqui, de uma forma mais detida, sobre 2 dos dons espirituais. 2 deles. O primeiro que eu quero falar é sobre o dom de curas, que aparece para nós aqui. No original aparece no plural, curas. O que é o dom de curas? É o poder sobrenatural que Deus concede a alguns dos seus servos para manifestar a cura em pessoas doentes, de qualquer tipo de enfermidade. Irmão, guarde o que eu vou dizer a vocês. O dom de cura é um dom que acompanha geralmente o ministério do evangelista. É um dom que acompanha salvação de almas. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto na Bíblia, se quiserem anotar ou quiserem ler comigo. Atos dos Apóstolos, olha o que diz em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai mostrar para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 6. Atos 8, verso de número 6. E a Bíblia diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha que coisa tremenda, quando a Bíblia fala do ministério de Filipe, acompanhado de curas. O capítulo 28 aqui, também vai trazer para a gente um relato bem interessante. Capítulo 28, versículos 8 ao 10. Olha que lindo também, a Bíblia vai dizer. E aconteceu, capítulo 8 de Atos, verso 7. Verso 8. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. Capítulo 28, Atos dos Apóstolos, versículo 8. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha que coisa tremenda. Irmãos, o dom de curas é algo tremendo, ainda mais por um tempo que nós estamos vivendo hoje de incredulidade. Sabe, eu não vou mentir para os irmãos. O meu ministério, pessoalmente, não é um ministério de curas. Eu não vejo na minha vida um ministério focado em cura. Existem pessoas que têm um ministério desse. Mas eu tenho visto curas ao longo do meu ministério, de muitos testemunhos de curas. Por quê? Porque a palavra é verdadeira. A palavra não volta vazia. Muitos testemunhos. Eu já preguei em cultos. Eu já preguei em culto que eu botei a mão no paralítico e ela andou. Largou a cadeira de rodas e andou. Já aconteceu comigo isso. Eu já orei por uma mulher que tinha AIDS. Eu já contei aqui em outra ministração para vocês. Ela tinha AIDS. Eu orei por ela. Ela estava mal e depois ela fez vários exames. Estava curada, não tinha nada. Ficou curada. Eu já tive experiência de orar por um homem que era cego de um olho. Ele não enxergava, parece que não tinha nem o olho.
e o olho apareceu no culto. Nem eu sabia que era cego. Eu chamei quem queria ser curado à frente, ele veio. Orei por ele, depois ele saiu gritando dentro da igreja. Aí ele falou que estava me vendo. Isso foi em São Gonçalo. Aí eu não entendi, eu falei, mas o que tem? Aí ele foi e falou, não, que eu não tinha esse olho. E ele, simplesmente, o olho apareceu de dentro para fora. Mas existem pessoas que têm um ministério focado nisso, em curas. Grandes evangelistas. Lembra do Bernard Johnson, que já dorme no Senhor, um grande evangelista, pregava para multidões. O Benny Hinn, aquele pastor americano, ele faz cruzadas com 500 mil pessoas. Milhares de pessoas curadas, milhares de curas num culto. De gente vomitar câncer, largar cadeira de rodas, e muitos milagres, muitos milagres. Qual é as grandes observações que eu preciso fazer em relação ao ministério de cura? Se você sente de Deus um chamado para orar por enfermos, sente que Deus quer te usar nessa área, esse é um ministério muito importante. Esse dom é muito importante. A igreja precisa viver a evidência dos dons. A igreja precisa manifestar o Espírito Santo na terra. A igreja precisa manifestar o dom de curas. E o que acontece? Tem uma observação que eu preciso, duas observações que eu preciso fazer em relação a isso. A primeira observação: a cura não é exclusiva por alguém que é usado em cura. Vou explicar isso. Você está doente. Você só pode ser curada por Jesus se eu, que sou usado em curas, orar por você. Se não for eu ou outra pessoa que seja usada nesse dom, você não é curado. Isso não é verdade. Não acontece. Você não depende exclusivamente de quem é usado em cura para receber um milagre de cura. Deus pode curar você sentado em casa agora. Você pode estar orando aí e Deus te curar agora. Ou seja, não há exclusividade em cura divina para que pessoas sejam curadas. Elas podem ser curadas cantando hino, num culto de adoração a Deus, dentro de casa, clamando Deus me cura, e etc. E podem ser curadas também através das pessoas que Deus levanta com a manifestação desse dom, o dom de curar, para que elas possam receber o milagre da cura. Agora, queridos, qual é a segunda observação que você precisa entender sobre o dom de curas? O grande problema do dom de curas é que há uma linha muito tênue entre a pessoa ser usada por Deus e a pessoa passar a querer usar Deus. Qual é? Porque lembra que João, lá na ilha de Patmos, quando recebeu as revelações, 2 vezes, capítulo 19, e no final do Apocalipse, o João dobrou o joelho para adorar o anjo. Aí o anjo levantou e falou assim, ó, levanta aí, né? adora a Deus, eu sou conservo. O ser humano tem uma tendência de adoração quando ele vê algo espiritual. E o que acontece? O grande erro que muitas pessoas começam a cometer é que começam a idolatrar pessoas que são usadas em curas. E aí, você sabe, o que eu vou falar aqui não é mentira, os irmãos sabem que eu estou falando a verdade. Quem é muito usado em curas, geralmente, como é que funciona o ministério dessas pessoas? Eles vão em alguma igreja, fazem uma campanha de 3, 4 dias. Aí ministra o primeiro dia, geralmente não tira oferta, segundo dia, aí no último dia eles dão envelope para tirar aquela oferta. Irmão, tem gente que dá carro, quando a pessoa é curada, e se a pessoa se alegra ali com a cura, com o milagre, ela oferta mesmo. Não estou dizendo que está errado ofertar, não. O errado é quando a pessoa age por idolatria ou por emoção. Eu já vi casos, só para os irmãos terem uma ideia. Teve uma campanha na minha igreja com um pastor que é muito usado em cura. Quando terminou o culto, um irmão chegou com a chave de um carro e o documento. E virou para o meu pastor e falou assim, pastor, o pregador já foi embora, eu ia dar para ele, mas como ele já foi embora, eu vou dar para a igreja aqui, meu carro, tá aqui a chave do documento. O pastor falou assim, irmão, o irmão quer pensar mais não? Ele falou, não, quero dar. Então fala o seguinte, hoje é quarta-feira, se o irmão sentiu mesmo é de Deus, volta aqui domingo e traz a chave do documento. Volta aqui daqui a 4 dias. Isso aconteceu?
Até hoje esse irmão nunca mais apareceu. Nunca mais voltou. Tá entendendo, irmãos? Então, o perigo, você pode ver que muita gente que é muito usada em cura acaba se enrolando. Porque a força que ele tem, a facilidade que esse tipo de pessoa tem para manipular as pessoas é muito fácil. Se essa pessoa não for crente, se essa pessoa não tiver raiz em igreja, se ele não tiver pastor, se ele não tiver alguém que ajuda ele, que coordena, que orienta, ele acaba se perdendo muito fácil. Os escândalos nesse tipo de ministério são constantes, porque a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, a pessoa começa a viajar para cá e para lá, não para e começa a viver só em função disso. Então tem que ter muito cuidado. Quem é usado em curas tem que ter muito cuidado. Você não tem o direito de manipular pessoas, você não tem o direito de se fazer valer da influência que você teve porque foi usado em cura para poder tirar dinheiro de pessoas. Receber uma oferta é digno, ser abençoado, se alguém quiser te ofertar espontaneamente, é digno. Agora, não pode acontecer de explorar pessoas, não pode acontecer de subir no púlpito, não por causa da cura, não por causa da bênção, não por causa do evangelho, mas porque já está contando com aquele dinheiro que vai entrar. E é muito, não é pouco. Esse é o perigo que ronda quem é usado muito em cura divina. Irmão, isso que eu estou falando aqui é tão sério, que tem gente que quando começa a idolatrar esse tipo de pessoa, ele começa a pegar na internet a agenda dessas pessoas e onde a pessoa vai, ele vai. Aonde a pessoa está pregando, a pessoa já não vive mais assim, raiz na igreja, pastor. Não, ele vai atrás desse tipo de gente onde vai. É uma idolatria. Esse é o lado ruim, é o lado perigoso com relação ao uso dos dons. E infelizmente, por causa desse tipo de problema e de escândalo, muitas pessoas passaram a desprezar os dons. E é um outro erro. Um extremo é o erro da idolatria, o outro erro é o erro do desprezo. Nós precisamos honrar, valorizar, respeitar as pessoas que são usadas por Deus. Mas lembrar que o dom não é dele, o dom é de Deus. Os dons são do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, eu não vou falar nomes aqui, mas eu vi de perto, numa ocasião, um charlatão, uma pessoa que estava manipulando pessoas, enganando, fingindo, simulando curas, orava e esfregava a mão, aí aparecia cabelo na mão, aparecia como se fosse uma massa, dizia que estava saindo dentro da pessoa que era câncer. Irmão, um monte de mentira, um monte de rolo. E no culto, tirava oferta, irmão, gente dando dinheiro, gente dando carro, dando tudo. Então, esse é o perigo com relação ao dom de cura. As pessoas vão, as pessoas veem e as pessoas realmente dão. Se a pessoa for corrupta, se for uma pessoa canalha, ela consegue levar o dinheiro, leva o que quiser. Muita gente é enganada dessa forma. Infelizmente, as pessoas deixam de valorizar sua igreja, seu pastor, sua congregação e começam a ir atrás desse tipo de gente. Eu não estou dizendo uma pessoa que está doente e quer receber o milagre, quer a cura. Está com o filho desenganado, não tem uma pessoa séria. Pastor, o que o senhor fala? Tem fulano que é sério, eu vou lá para que possa orar por mim. Acontece, tem gente usada nessa área. E queridos, quem sabe eu tô ministrando aqui agora para alguém que Deus vai te usar tremendamente para curar doentes. Quem sabe gente que está me vendo aqui que já tem vivido experiências. Pessoas que têm vivido experiências de cura divina. Eu li 2 passagens aqui em Atos, mas tem muito mais. O irmão Adilson colocou mais uma aqui, tem muito mais. A Bíblia está lotada de exemplos do ministério ou do dom de curas. O dom de curas é um dom importantíssimo. Aonde Jesus entrava evangelizando, ele também curava os doentes, ele expulsava os demônios. Queridos, a minha oração hoje é que Deus levante pessoas que despertem para clamar e buscar, para que o dom de curas possa se evidenciar em nosso tempo. Querido, como pode uma pessoa entrar doente no nosso meio e ir embora doente? Como pode uma pessoa vir no nosso meio enferma e sair enferma? Queridos, nós não podemos nos conformar com isso. Eu também não estou dizendo que Deus tem que curar todo mundo, porque Deus é soberano.
Deus é soberano. Tem gente que Deus não vai curar, tem gente que Deus vai levar, porque Deus quer levar. Deus quer levar e pronto. Como é que eu vou decidir? Deus quer levar. Eu já vi casos assim. Você sabe que eu não estou mentindo. Mas, irmão, de outro lado, quantas pessoas deveriam ter sido curadas em nosso meio e não foram? E eu vou chamar sua atenção para um detalhe. Uma coisa que afasta a manifestação do Espírito em curas na igreja, uma coisa que afasta a manifestação do Espírito Santo em curas no nosso meio é a irreverência. Irreverência. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Irreverência. O nosso povo, em geral, não estou dizendo todo mundo, mas de uma forma geral, muitos dos nossos irmãos não têm educação em relação ao culto. As pessoas chegam atrasadas, as pessoas conversam no meio do culto, as pessoas ficam do lado de fora conversando. Sabe, irmão, tem gente que vai louvar e tocar, acabou de louvar e tocar, acabou de cantar, vai para fora bater papo, vai para a cantina. Aí se alguém vai cantar um hino, entra correndo de novo para tocar e cantar. Tá entendendo? Tem gente que só vai para o culto para pregar, ele só chega na hora da pregação, ele não foi para o culto. E o Espírito Santo é sensível. Só para você ter uma ideia, o pastor Morris Cerulo, um profeta, hoje está velhinho, americano, um homem de Deus, já pregou muito no Brasil em muitos anos. E ele esteve alguns anos atrás, ele esteve num grande evento em São Paulo, no Ibirapuera. Tinha milhares de pessoas. E foi uma noite que muita gente foi curada. Teve paralítico andando, cego enxergando. Então não estou falando para os irmãos coisa que de boca para fora. Teve milagres lá. Sabe o que aconteceu? Irmãos, ele foi falar um texto bíblico, ler. Tinha gente andando no meio do ginásio. Ele parou a leitura. E sabe o que ele falou? O espírito de santidade foi quebrado. Alguém está desrespeitando Deus. Ele virou e disse: os milagres que aconteceriam aqui hoje estão comprometidos. Ele virou para todo mundo e falou assim: olha, eu quero fazer um pedido. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Mas se for para ficar aqui, não converse, não ande. Ele fez uma oração e pediu perdão ao Espírito Santo. E naquela noite, muitos milagres aconteceram. Por aí você imagina quantos milagres nós deixamos de ver no dia a dia na nossa igreja por falta da reverência. Por falta da reverência no culto. Queridos, só para você analisar, veja, uma coisa que eu vou falar para vocês está provado. O que eu vou falar aqui está provado. Está provado que irreverência não mata. Está provado. Matar não mata. Irreverência não mata. Porque se matasse, muitos cultos nossos terminariam em velório. Então está provado que irreverência não mata. Mas a pessoa está no meio do culto, vou ficar mexendo no WhatsApp. Morreu. Ah, vou ficar no culto aqui, vou mexer no Facebook. Morreu. Muitos cultos nossos terminariam em velório se irreverência matasse. Mas uma coisa eu repito, não mata, mas ela rouba do nosso culto a manifestação do Espírito de Deus. Curas e milagres deixam de acontecer no nosso meio pela falta de reverência. Pela falta de reverência. Querido, nunca converse num culto. Só se for realmente indispensável. Por exemplo, alguém está na porta chamando, é uma emergência, fulano é você. Ou então, fulano, o pastor está te chamando ali, ó. Irmão, realmente, se for realmente necessário, alguma coisa muito curta. Mas, irmão, entrou para a igreja, nada de celular. Entrou para a igreja, irmão, as pessoas não estão levando nem mais Bíblia para a igreja. Querido, as pessoas não estão levando mais Bíblia para a igreja. Não, eu tenho no celular. Mas aquela coisa de eu tô levando a palavra, eu tô com a palavra na minha mão.
sabe, o apreço pela Bíblia, nada, celular é bom para mim, para eu ler no ônibus, no trem, mas eu tenho a palavra, eu vou levar a Bíblia comigo. As pessoas perderam isso, as pessoas estão perdendo. As pessoas estão perdendo, querido, a alegria de levar a Bíblia para o culto. As pessoas estão perdendo o prazer de levar a palavra para o culto. E é justamente por essas coisas que os dons estão desaparecendo do nosso meio, dos nossos cultos. E muita igreja batismo com o Espírito Santo virou aniversário. É de ano em ano e olhe lá. Nós precisamos, queridos, nós precisamos resgatar o apreço pela presença do Espírito Santo na igreja. E isso passa necessariamente por uma reeducação em relação à reverência. Reverência, sabe? Reverência, sabe? Eu tô indo para casa de Deus, sabe? De poder olhar para os filhos e dizer, ó, chegou lá, quer ir no banheiro, vai no banheiro, faz tudo, mas ó, chega lá, reverência. Mas não é só mandar o filho, a filha, olha para o pai e para a mãe e tá vendo ele adorando, tá vendo ele cultuando, tá vendo ele com reverência, sabe? Isso aqui é muito sério, calma aí. Não, você pode ir lá para fora que eu quero conversar contigo um assunto. Irmão, agora não, depois do culto. Não, a gente conversa outra hora. Agora é o culto. Não, mas o pastor não veio hoje não. O pastor tá aí não. Quem vai pregar é o auxiliar. Irmão, não importa. Eu não tô aqui por causa do pastor. Eu tô aqui porque eu vim adorar a Deus. Pessoas que chegam na porta, quem tá aí? Não, o pastor tá aí não. Vou pra fora, fico lá fora batendo papo. Vou pra secretaria, vou pra cantina, vou bater papo na porta. Alguns vão até embora. Já viu isso? O pessoal vai embora. E o cantor fulano veio? Não, vai vir mais não. Foi embora. Depois não entendem por que curas não estão acontecendo. Porque milagres não estão acontecendo em nosso meio. Queridos, reflitam sobre o que eu estou trazendo para vocês aqui. Quem é usado não deve manipular pessoas. A igreja não deve idolatrar quem é usado. Os dons são do Espírito Santo e uma pessoa não é curada exclusivamente por quem é usado. Jesus não criou um sindicato de cura. Só pode ser curado se for através do William que é usado. Só pode ser curado através também da Maria. Não, ela tem autoridade para isso. Ela pode orar por você e ser curado. Não, você pode ser curado muitas vezes por pessoas que são usadas nessa área. Tem o dom em evidência, o dom do Espírito para curas. Isso é legítimo, mas uma pessoa pode ser curada pela fé, uma pessoa pode ser curada, irmã Andréia, pela fé, toda cura é pela fé, na palavra, curada, orando a Deus, buscando, cada um tem uma experiência, cantando hino foi curado, estava orando foi curado, foi no culto foi curado, estava sentado no banco, a presença de Deus tomou a igreja. Eu vi uma mulher ser curada, ela foi na frente contar no microfone. Ela estava com um caroço grande no seio, estava para fazer uma cirurgia. No meio do culto, a presença de Deus tomou a igreja. Todo mundo adorando a Deus, chorando. De repente ela botou a mão no peito. Quando botou não tinha mais nada. Sumiu o caroço que tinha no seio dela. Desapareceu. Tá entendendo, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, essa é uma palavra importante e eu quero despertá-los para busque a Deus os dons espirituais. Os dons não são para ostentação e nem para meninice. Os dons estão na igreja para edificação do corpo de Cristo e salvação dos perdidos. Os dons são importantes. E esse primeiro dom que eu falei agora aqui, que é o dom que acompanha principalmente o evangelista, é muito importante, o dom de curas. Pessoas não podem ficar na igreja firme por causa de dons. Mas os dons podem ser uma porta de salvação para pessoas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa com câncer em estado terminal. Ela e a família toda chegam num culto de domingo na igreja. E de repente fala, pede oração. Eu estou com câncer, minha mãe está com câncer, está aí. Pode orar por ela? De repente vai lá na frente, o pastor coloca a mão. Imagina, a igreja ora. De repente essa pessoa sai dali e vai no médico fazer um exame. Quem sabe a última sessão da quimioterapia, faz um outro exame, e o médico diz, olha, você está bem, está corada, o que houve? Eu fui num culto, estou me sentindo melhor, vamos fazer um exame. Eu falo, não estou entendendo, como aí?
Você não tem nada, sumiu tudo. Desapareceu. Como é que pode isso? Sabe, irmão, poder de Deus. Eu levei uma caravana para Israel e lá nessa caravana tem 2 anos. 2 anos atrás, uma irmã estava com câncer, era um tumor pequeno, mas ela ia operar para extrair. E ela foi conosco. E lá eu falei que eu estava sentindo de Deus que Deus ia curar gente que ia ter cirurgia e não ia fazer mais. 12 dias depois da viagem que nós chegamos, ela me ligou. Falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, o senhor lembra que você orou e disse que Deus ia curar pessoas? Que não ia mais ter cirurgia? Ela falou, eu cheguei agora do hospital, eu ia fazer uma cirurgia para tirar um tumor. Cheguei lá, o médico não entendeu nada. Foi feito um exame e falou, ó, o tumor sumiu. Eu não estou entendendo. Fez outro exame, não tinha. Ele disse, eu não estou entendendo. Ela falou, mas eu estou entendendo, foi Jesus que me curou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos, oremos para que as curas aconteçam. Nós nunca vivemos num mundo tão doente como agora. Estamos vendo o cumprimento da Bíblia, pestes, sofrimento. Nunca o mundo precisou tanto da manifestação das curas pelo dom do Espírito Santo. A igreja é também na terra sacerdócio. É a hora de nós orarmos e Deus curar pessoas. Quem sabe tem gente me vendo aí agora que Deus já vem começando a usar você em curas e você está com medo. Deus vem revelando doenças de pessoas a você e você ficou com medo de falar. Olha para alguém e Deus está dizendo, é câncer. Depois você descobriu que era câncer mesmo. Alguém que você olha e diz, está dizendo, bota a mão e ora. Ela está com um nódulo. Ela está com uma hérnia. Está com um problema no nervo ciático e eu vou curar. E você, meu Deus, isso é da minha cabeça. E Deus está começando a te revelar doenças. A minha palavra para você, se você quer, se você sente de Deus, busque, ore, busque. Porque Deus ainda agora, enquanto eu ministro essa palavra, pode separar pessoas para serem usadas para curar enfermos. E eu digo mais, eu vou além. Quem sabe agora, enquanto eu estou ministrando essa palavra, existe alguém me vendo agora que está doente, que está enfermo e precisa da cura divina. Porque o remédio não tem resolvido o problema. Ajuda, mas não solucionou. O exame deu lá e tratamento e continua o problema. Mas agora, nesse exato momento, enquanto eu ministro essa palavra, que a mão de Deus toque em você aí agora. Que a mão do Senhor toque agora na sua vida. Em nome de Jesus, que haja livramento. Que Deus feche uma sepultura agora, enquanto eu ministro essa palavra. Que Deus feche agora uma sepultura. Que Deus livre agora da morte. Que Deus cancele agora essa cirurgia, esse tratamento. E o nome do Senhor seja glorificado. Onde havia mal e enfermidade, que haja cura e alívio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, acabou que eu só falei sobre o primeiro dos 9 dons. Amanhã eu vou falar sobre o dom da palavra da ciência e vou falar sobre o dom da fé. Eu estou indo devagar com vocês porque o assunto é rico e vale a pena falar com vocês para poder conscientizar, mudar mentalidades. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês. Fiquem com essa palavra, remoendo dentro de vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Fiquem com essa palavra. Amanhã, quinta-feira, eu também estou à noite eu estou folgado. Então amanhã, quinta-feira, 10 horas da noite, 22 horas, eu estou entrando aqui para ministrar para vocês. Amanhã eu vou falar sobre mais 2 dons do Espírito Santo. Vou falar sobre o dom da fé e vou falar sobre a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? E vou explicar isso para vocês amanhã. Então fica comigo aqui amanhã, conto com vocês. E mais uma vez eu quero pedir a vocês,
vá lá no meu canal no YouTube, por favor, PR William Barros. Se inscreve lá em nosso canal, me ajuda. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todo mundo. Amanhã tamo junto. Shalom.